A declaração do chanceler alemão Friedrich Merz sobre a satisfação de sua comitiva em deixar Belém após a COP30 desencadeou uma crise diplomática e expôs a extrema polarização na política brasileira. O líder europeu afirmou que jornalistas alemães ficaram contentes por terem retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos, gerando indignação nacional. Abre aspas, senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada, quem de vocês gostariam de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta-feira para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos, disse o chanceler alemão. Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. A repercussão no Brasil não foi unânime, revelando divisões ideológicas. A declaração de Merz foi imediatamente classificada por integrantes do governo brasileiro como uma grosseria e um ato de xenofobia, mas a reação oficial foi contida por momento. Integrantes do governo Lula receberam a ordem de manter o silêncio público para não atrapalhar as negociações climáticas em curso e evitar expor ainda mais as falhas lógicas do evento. Entretanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu nesta terça-feira às comparações depreciativas feitas pelo chanceler, que é um cargo equivalente ao de primeiro-ministro aqui no Brasil, entre o seu país e o Brasil, após participar da COP30 em Belém. De acordo com Lula, Merz deveria ter provado a culinária paraense, ido a um boteco e dançado. Abre aspas. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Na verdade, ele deveria ter ido num boteco no Pará, deveria ter dançado, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ia perceber que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém, avançou Lula. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Lula rebateu as declarações de Merz durante a inauguração de uma ponte de 2.010 metros sobre o rio Araguaia, que liga os estados do Tocantins e do Pará. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entrou na polêmica e reagiu nas redes sociais à declaração do primeiro-ministro alemão. Em uma postagem, Paes atacou Merz e disse que o chanceler alemão seria um filhote de Hitler e um nazista, em referência ao ex-ditador alemão Adolf Hitler. Já o governador do Pará, Helder Barbalho, MDB, rompeu o silêncio oficial para rebater o premier alemão. Em uma crítica direta, Barbalho classificou a declaração como preconceituosa, afirmando que ela revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Ele também ironizou a fala de Merz, dizendo ser curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta, estranhar o calor da Amazônia, e perguntou em uma publicação: quem aqui tem orgulho do Pará e do Brasil, que levante a mão. E eu falava toda hora, coma maniçoba, porra! A controvérsia de Merz, no entanto, ecoa as críticas formais que o Brasil já havia recebido da Organização das Nações Unidas, ONU. O secretário executivo da UNFCCC, Simon Stiell, já havia enviado uma carta às autoridades brasileiras, Casa Civil, COP30 e Governo do Pará,
exigindo urgência na adoção de medidas de segurança após a invasão de manifestantes na Blue Zone, área de negociação. A ONU também registrou reclamações das delegações sobre falhas na infraestrutura, como problemas de refrigeração e falta de água nos banheiros. No campo político, a fala do chanceler Merz causou alergia entre a direita e a esquerda no Brasil. Parlamentares e lideranças da direita brasileira se solidarizaram ao chanceler alemão e aproveitaram suas declarações para cobrar do presidente Lula sobre a gestão do evento pelo governo de esquerda. Para o deputado federal Nicolas Ferreira, nem o Curupira foi capaz de salvar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, realizada em Belém do Pará. Segundo ele, o evento que a esquerda tanto quis politizar até ganhou destaque internacional, mas não por êxitos, e sim pelas situações vergonhosas. Abre aspas. Um dos primeiros fatos que repercutiu semanas antes da conferência foi a questão da hospedagem. Os valores das diárias dispararam e preocuparam diversas delegações estrangeiras. No site oficial da COP30 havia o anúncio de uma casa de 4 quartos com diárias no valor de R$5.000 por dia, ou seja, quase $1.300 por quarto. Vale lembrar que esse valor é mais que o dobro do limite estabelecido pela própria COP. Tudo isso fez com que nomes como Alexander Van der Bellen, presidente da Áustria, desistissem de participar da Cúpula do Clima em Belém, que porventura foi a que teve menos líderes desde 2019, tamanho o fracasso. Mesmo após o início da COP, 20 países ainda negociavam hospedagem na capital do Pará. Nicolas continua. Claro que a nossa camisa 10, Janja Lula da Silva, não deixaria essa ocasião passar sem aparecer de alguma forma. Primeiro, ela surgiu dançando junto a Aniele Franco no iate de luxo Iana 3, a escolha de Lula para sua hospedagem após a recusa da embarcação da Marinha por falta de estrutura. O barco, que já esteve envolvido em denúncias de crimes eleitorais, tem diárias de R$ 2.700 e consome 135 litros de diesel por hora, algo muito contraditório para quem diz estar preocupado com o clima. Se o aluguel estava caro, com os alimentos não foi diferente. Um jornalista reclamou publicamente em suas redes sociais pelo fato de ter pago cerca de R$ 100 em 2 salgados e um refrigerante. Nas lanchonetes espalhadas pela Blue Zone no parque da cidade, uma garrafa de água estava sendo vendida por R$ 25 e uma coxinha de frango por R$ 45. Os valores exorbitantes repercutiram e a resposta de Janja em relação às reclamações foi provocar os jornalistas perguntando se eles já haviam comprado coxinha. Bem a cara da atual primeira-dama, que aliás custa bem mais aos cofres públicos que um salgado inflacionado. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima já custou quase 800 milhões aos cofres públicos e o valor total pode ultrapassar a R$1 bilhão. Além de irrelevante para os brasileiros, segundo pesquisas, 70% da população desconhece do que se trata, mais da metade não sabia que a conferência seria na capital do Pará e apenas 1 a cada 10 estudantes até o ensino médio sabe explicar o que é a COP30. Essas foram as palavras do deputado federal do Brasil, Nicolas Ferreira. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!